Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do EishoCast, primeiro episódio do ano, começando a nova temporada 2025. Eu e a minha amiga Ana Paula estamos aqui novamente. Oi, Ana! Olá, tudo bem? Tava com saudade, faz tempo que a gente não faz esse programa. Tava com saudade de conversar, de bater um papo, de trocar conhecimento. Acho que é isso que a gente faz aqui, né? Trocar conhecimento. Trocar conhecimento, isso aí. E é uma experiência super bacana, né? As pessoas assistem depois, mandam mensagem pra gente. Pode mandar mensagem aqui, então, quando você quiser, aqui embaixo. A gente adora trocar essa experiência, trocar esse conhecimento com vocês aqui. E é um bate-papo, eu, a Ana, vocês aí em casa. A ideia é a gente levar um pouquinho disso para vocês. E agora, estreando a nova temporada, a gente está com um tema para hoje aqui, Ana. Por que será que algumas empresas crescem e outras ficam pelo caminho? Por que será, hein? Vamos tentar Eu já, responder isso eu aqui hoje, hein? conheço, eu conheço muita empresa que no começo, é que nem casamento, né? Você vai no casamento assim, você fala assim, esse aqui parece que não vai dar muito certo, que não vai dar muito longe, não vai muito longe, e aí tem uns que você fala assim, esse aqui vai durar para sempre, e fica no meio do caminho. Por quê? Porque às vezes a ideia inicial da empresa é muito boa, né? Fala, caramba, ninguém pensou nisso antes, né? Tipo, vai resolver realmente um problemão, né? Ou é um serviço que eu queria muito. Mas, infelizmente, não segue muito longe. E aí a É. gente vai discutir um pouquinho do porquê. Então, claro que isso é uma resposta grande, né? Por que as empresas crescem? Tem uma série de fatores, mas tem alguns que a gente consegue destacar e vamos pegar um deles hoje aqui para destrinchar, que é o tal do planejamento estratégico, né? Uma empresa sem planejamento estratégico, às vezes, não vai longe, apesar disso que a Ana falou, né, Ana? A ideia na cabeça é muito fácil ter e a gente consegue simplificar um monte de coisa na cabeça e, isso aqui vai dar certo. Mas entre isso, ser uma ideia na cabeça e isso ser um negócio que dá certo, tem uma diferença muito grande, né? Exato. Então, assim, às vezes eu tenho uma ideia muito boa na cabeça, né? Mas na hora de executar, eu me perco. Por quê? Porque assim, o planejamento estratégico, e até é legal da gente voltar ali um pouquinho do básico, né? O que que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é uma visão que a gente tem que ter do todo do negócio, apesar de eu ser apaixonada. E aí eu vou puxar um pouquinho da sardinha para o meu lado. Eu sou apaixonada pela área de TI, né? E assim, eu quero montar uma empresa de TI, eu só vou olhar para a parte de TI, eu quero trazer as melhores ideias, né? Os melhores desenvolvimentos e esqueço de todo o resto. Então, assim, para simplificar aqui, para a gente começar, o que que é o planejamento estratégico? É a gente conseguir olhar para diversos pilares dentro da nossa empresa e não só o que a gente mais gosta. Então, por exemplo, eu preciso, apesar de não gostar, de ter um bom atendimento ao cliente, de ter um bom marketing, de ter um bom controle financeiro. Às vezes eu sou uma pessoa muito gastona na minha vida pessoal, mas quando eu vou para minha empresa eu não posso, eu preciso controlar. Então são vários pilares que eu preciso ficar de olho, que eu preciso entender, que eu preciso planejar. E aí eu te dei só assim um overview do que é, mas eu quero que você se aprofunde, porque eu sei que você tem muita experiência com isso, em muitas empresas. E até conta um pouquinho pra gente se você já viu empresas que foram muito bem e outras que ficaram pelo caminho. Com a questão estratégica, que é muito ignorada, principalmente para o nosso público aqui, Ana, que são os pequenos e os médios. Vamos lá, você perguntou, né, o básico do planejamento estratégico. Acho que tem uma coisa que eu quero, que é fundamental para a gente associar. Estratégia tem a ver sempre com mudança. Sempre que você escutar a palavra estratégica, tem a ver com alterações que eu quero fazer na empresa. Bom, se ela não existe, eu vou alterar o zero para a versão inicial dela. E se ela existe, eu quero alterar alguma coisa. Então, eu aprendi isso na história, e lendo e trabalhando com empresas, que tem muito disso. Então, toda vez que eu falo num plano estratégico, eu estou falando de um plano de mudanças para minha empresa.
A gente faz de uma forma, eu quero fazer de outra. A gente vende 10, quero vender 20. Eu atendo só o estado onde eu tô, quero atender o estado onde eu tô e o estado do lado. Eu vendo só um produto, quero vender esse produto ou aquele e também aquele outro produto. O atendimento meu tá nota 7, eu quero passar ele a nota 10. Mudanças que eu quero fazer. E eu tenho que escolher essas mudanças, é um plano, né? Por isso que a gente chama de plano. Então a estratégia tem muito a ver com isso, né? Com com as mudanças que eu quero provocar no próximo período para minha empresa. Tem muita gente que confunde, Ana. Fui em várias empresas a minha carreira toda. Você também trabalhou em várias Uhum. empresas. Mas, assim, tem uma confusão que muita gente faz, que muito líder, até experiente às vezes faz, que acha que a palavra estratégico tem a ver com algo corporativo. Olha, o que é estratégico, trato eu e só eu que sei disso. Não, como eu falei, tudo que é estratégico tem a ver com as mudanças que a gente quer fazer. E é diferente das questões operacionais. Então, eu preciso ter um plano de mudanças e preciso ter um plano de como eu vou operar. Uma coisa é eu fabrico sapatos. Ok, uma coisa é operar. Vamos fabricar 1 milhão de sapatos no ano? Vamos, então tá. Então temos que Uhum. fazer esse sapato com qualidade, dentro dos custos que estão previstos, dentro do tempo previsto, etc, etc, etc. Isso é operação. Agora, vamos passar a fabricar sapatos femininos? A gente só fabrica sapatos masculinos. Vamos passar a fazer alguma coisa na empresa, passar a fabricar esse tipo de sapato. Isso é uma mudança. Isso vai ter que ter um plano. Como é que não é só eu querer só falar numa reunião? A gente vende 1 milhão, ok. Vamos passar a vender 1,2 milhão? É uma mudança. Não é só porque eu quero, tem que ter um plano para sair de 1 milhão para 1,2 milhão. Então, tudo que é estratégico tem a ver com isso. Por isso que eu associo. Quem está nos ouvindo aqui, saiba, sempre que é uma estratégia, tem a ver com as mudanças que eu quero fazer dentro do meu negócio. Então, essa é o básico, né? Então, a gente Uhum. entender que mudanças eu quero fazer. Agora, Ana, ainda complementando, né? A gente tem que entender do momento que a gente está. Porque é o seguinte, eu tô no momento que eu já faço 1 milhão de sapatos e quero fazer 1,2 milhão. Eu já estou com uma empresa andando. Mas eu tenho um momento que eu não faço nenhum par de sapato ainda. Eu quero começar a empresa. Eu quero mudar do status de zero para os primeiros 10 pés de sapatos. Então, é a estratégia inicial. Então, tudo depende do momento que eu estou na empresa. Ou ao contrário, às vezes eu estou caindo, eu vendi 1 milhão, 900, 800. Eu quero parar essa queda. Eu quero, Uhum. no mínimo, estancar. Então, qualquer alteração que eu quero fazer vai para o plano estratégico. E eu tenho que medir isso tanto quanto eu meço a operação. Eu quero, a nossa mudança está dando certo? E A venda, no caso. a mudança que eu tinha, que era de vender 1 milhão, passar a vender 1,2 milhão, está dando certo? O plano de. Porque não é só eu querer vender 1,2 milhão, não é só eu falar, Uhum. ora, bom, 1,2 milhão. O querer só não basta, tem que ter um plano para fazer isso, né? Então, Uhum. a estratégia tem a ver com tudo que eu quero fazer de mudanças para fazer isso. Claro que eu simplifiquei bastante, os meus colegas aqui que assistem vão dizer, pô, mas tem tudo a ver com com formatar o negócio, claro, se eu estou começando uma empresa, eu tenho que entender tudo isso, para quem que eu vou vender, como eu vou vender, etc. Mas, como conceito básico aqui, tudo aquilo que eu quero mudar na empresa tem a ver com estratégia. Quando eu penso em estratégia, a primeira coisa que me vem na cabeça é um jogo de xadrez, né? Então, assim, eu sempre penso assim, poxa, existe um tabuleiro, né? Existem as peças, as regras para onde você precisa mexer as peças, mas eu acho que você precisa ter muito conhecimento e pensar um pouco à frente. Então, quando eu penso em estratégia, né, isso no dia a dia, né, tirando ali a alusão ao jogo de xadrez, eu sempre penso que duas coisas. Primeiro, você tem que ter o conhecimento. Então, sim, você, dono de empresa ou um C-level, você precisa conhecer as regras do jogo. Isso é extremamente importante. E outra coisa, ter uma visão. Uma visão de, eu estou nesse passo, mas eu quero estar 2 passos, 3 passos à frente. E como que eu consigo chegar nesse momento, né, do jogo, né, do cenário?
Então, eu acho que duas coisas que são muito importantes quando a gente pensa em planejamento estratégico são as regras, eu preciso conhecer, e eu preciso conseguir visualizar os próximos passos. É nisso que você está pensando ali quando você fala de planejamento estratégico? Você já viu alguém não pensando dessa forma e dando certo? Então, olha, por que, que a gente pensa muito no xadrez? Porque o xadrez ele começa empatado. Começou, os dois têm as mesmas peças, está empatado. Eu quero mudar essa realidade. Cada um do lado do tabuleiro vai montar uma estratégia para mudar essa realidade, para alterar ela. Eu não quero ficar empatado, eu quero ganhar, ter a vantagem sobre o outro. Eu vou montar um plano, eu vou atacar com os peões, eu vou atacar com os meus bispos, eu vou atacar. Tem que conhecer as peças do que eu tenho, conhecer o meu adversário, conhecer o tabuleiro, etc. Agora, os dois vão montar um plano para vencer a partida, para desempatar. Eles querem mudar a realidade. A realidade começa empatada, eu quero mudar ela, quero alterar a realidade para que eu ganhe. Então, os dois. E um vai perder, claro, pode dar um empate no final, mas a gente fala que todos os planos estratégicos que todas as empresas fazem, se todos dessem certo, não existe, o mundo não comportaria, porque todos iam vender tanto, todas iam crescer tanto, todas colocam lá planos que vão virar coisas maravilhosas. Agora, Uhum. é preciso ter um plano, porque se eu não tenho um plano e o cara do outro lado do tabuleiro tem um plano, ele vai conseguir ganhar de mim. Se eu só movimentar as peças feito um louco, saber movimentar as peças do xadrez, qualquer um consegue aprender os movimentos de cada peça. Mas se o outro tiver um plano, ele vai sair na minha frente. Então, eu posso ganhar o jogo de xadrez usando isso que você trouxe, só movimentando as peças feito um louco? Até posso. Mas aí vai ser uma questão de sorte, muito mais do que um plano. E a gente não pode contar com a sorte. A sorte ela é uma questão a mais. Ou seja, se eu tenho um plano e contar com a sorte, show. Agora, contar só com a sorte não dá, né? O Federer falava isso. Poxa, Federer, naquela última bola sua lá, você bateu, ela pegou na rede, caiu do lado de lá e ganhou o ponto. Que sorte você levou. Eu falei, pois é, né? Treinei 20 anos, desde os 8, 10 horas por dia ali, agora a bola bateu na rede, caiu por lá. Claro, né? Para você ter sorte tem que ter muita estratégia anterior. Então, assim, para a Uhum. gente facilitar o jogo, é preciso ter uma estratégia. E é o que é muito ignorado por pequenos e médios empresários. Às vezes por não conhecerem ou por não entenderem a forma de como olhar para o futuro, como você falou, né? Como eu vou mudar a realidade do futuro? Porque só ir andando, sem saber para onde, talvez eu não chegue a lugar nenhum. E é muito difícil fazer um plano estratégico, porque a gente está falando aqui de um plano estratégico e tal. é, e desde quando que se fala disso? De onde surgiu? É fácil fazer? Enfim, né? Tem pessoas que pode estar escutando a gente que fala assim, nossa, eu nunca nem pensei em fazer isso dentro da minha empresa, ou eu nem sei por onde começar, será que é difícil? Uau, quantas perguntas que está aqui na minha cabeça, né? Então, assim, vamos Imagino. tentar desmistificar um pouco isso, né? Porque assim, é necessário, né? Não vou falar que é fácil, mas é necessário. E vou dizer que não é do outro mundo, não. Às vezes a gente tem, assim, a palavra estratégico, xadrez, parece que leva a gente para uma coisa do outro mundo, assim. Eu confesso que lá atrás, quando eu fui fazer os primeiros, claro, dá um frio na barriga, porque você vai falar de futuro, é meio mãe de Ná. Não é tão difícil. Vamos lá, como é que começou se falar em estratégia? Lá atrás, isso veio dos militares, dos exércitos. Ah, Tem um exército lá imaginei. de lá, tem um exército lá de cá. Como é que eu faço? Eu vou de frente para ele? Eu vou pelo lado? Eu vou pelo outro? Eu vou divido a minha tropa? Sim, não. Como é que eu faço para ganhar daquele outro cara lá? Então alguém pensou isso, desde lá da arte da guerra. Poxa, o cara tá lá no alto da colina, não vou atacar ele de baixo para cima. Tem uma série de coisinhas que as pessoas foram entendendo, são as estratégias. Como é que eu venço aquele outro? Porque lembrando, né? Nós estamos empatados. Eu tô com o meu exército aqui, você aí. Como é que eu venço você? Como é que eu mudo a realidade para poder subjugar o teu exército? Então, foi ali que começou. Bom, aí a gente teve uma série de evoluções. Veio a era industrial, né? Revolução industrial, um pouquinho de história, eu adoro história. Então, veio as empresas, como é que eu vou expandir isso daqui? Como é que eu vou... Então, essa era industrial, quando começou a criar-se empresas, a sair do comércio
um para um, vamos dizer assim, empresas que vendem muito, eu preciso ter estratégia de como eu vou trabalhar, de como eu vou distribuir, de como que eu vou produzir, de como que eu vou produzir mais do que o outro, etc. Isso teve muito ganho. Existe, ó, vou te dar um exemplo aqui, uma historinha. A Ford, todo mundo fala em era industrial, Fordismo. vamos lembrar Fordismo, né? O Ford, Uhum. ele fez o mesmo carro durante 29 anos, sabia? Ford T, aquele O mesmo, calhambequezinho, Ford mesmo. mesmo, mesmo. Ele foi melhorando o parafuso, melhorando uma luz, mas assim, o mesmo carro. Você pegar um original e um 29 anos depois, lá na década de 40 já, praticamente o mesmo, só que ele foi aprimorando a maneira que ele foi construindo. Ele focou muito no processo industrial que ele Processo. tinha, Uhum. barateando, né? Bom, a GM estava em segundo lugar, porque ele estava em primeiro, tinha um carro muito barato. O que a GM fez para mudar a realidade? Olha só, se eu ficar aqui combatendo o Ford T, não vai dar certo. No pós-guerra, ela entendeu que quem estava comprando o carro eram os jovens que ouviam lá, sei lá, Elvis Presley, ouviam rock, usavam aqueles cabelos como é que chama? Gomina, né? Como é que chama? Aquele gel, Brilhantina. brilhantina e É, tal. eu lembro que eu Então, assisti o John Travolta. de outra volta, aqueles carros, eu falo assim, esses caras, esses moleques aqui, eles não querem esse carro. Eles querem carros coloridos, querem carros grandes, rabão de peixe. A nossa estratégia Uhum. vai ser, então, inventar carros maiores, mais potentes e coloridos em relação ao Ford. E a GM, em questão de 4, 5 anos, reverteu o mercado. A Ford teve que se reinventar, né? Porque o Henry Ford ele não via isso. Notem, a Chevrolet mudou a realidade, mudou, ela alterou, ela mudou o que ela fazia, parou de fazer os carros como o Ford, vou fazer diferente, fazer carros maiores, mais potentes e coloridos, porque vou atender a juventude. Ela criou um plano, uma estratégia, executou bem feito e ultrapassou a Ford, obrigando a Ford a ter que se reinventar de novo. Então, a história conta isso, que um plano estratégico mudou a realidade de algumas empresas. Isso é fato. Então, assim, você pensar no futuro e como executar isso faz com que isso mude. Depois dessa era Ou seja, né, industrial, conhecia a regra do jogo e estava 2 passos, 3 passos à frente da Ford. pensei em como eu mudo essa realidade, né? Se eles estão fazendo assim, o que eu vou fazer? Vou fazer igual eles, mais barato? Vou fazer diferente deles? Vou entender o que o público está querendo? Vou vender em outros lugares. Enquanto acontecia isso nos Estados Unidos, os japoneses estavam fabricando carros mais baratos, né? Tava inventando-se o toyotismo lá do outro lado do, Divertido. do Uhum. oceano. Então, assim, tem várias coisas que estavam acontecendo, cada um usando uma estratégia diferente para vencer o jogo. Cada um tá de um jeito. Existem várias maneiras de vencer o jogo, cada um escolhe a sua. A sua. Quando descobriram isso, que estratégias mudavam o jogo, Ana, surgiram as grandes consultorias no mundo fazendo esse tipo de coisa. E aí eu me incluo nisso porque, né, como é que eu chego Dentro numa seria. empresa para poder ajudar ele? Falei, cara, você sabe fazer carro, o Henry Ford, mas talvez você não saiba como colocar esse carro no mercado ou o que as pessoas estão querendo lá do outro lado. Essa é a grande diferença. Às vezes o empresário ele acha que ele conhece, eu conheço da minha marcenaria, eu conheço do meu produto, eu conheço da minha oficina, eu conheço. Ok, mas talvez você tenha que conhecer do público do outro lado. Essa é a grande diferença. Então, essas consultorias, as Big Five, as Big Four que se falam lá, sei lá, BCG, McKinsey, as Deloitte da vida, todas essas grandes, KPMG, elas passaram a ajudar a fazer consultorias nas grandes empresas. Então, todas as grandes empresas, hoje em dia, contratam e muito consultorias para ajudar a entender o mercado. Sei lá, Uhum. vamos pegar um boticário da vida, sabe como fazer um perfume, mas ele precisa de alguém que ajude ele a entender o mercado, para onde ir, como que investir, o que está acontecendo no mercado, etc. Então, essas consultorias estão lá, eles contratam muito. O pequeno, às vezes, não entende isso. O pequeno, às vezes, ele acha que não, o negócio é só eu abrir aqui o balcão, botar o produto aqui na prateleira e ficar vendendo. E é muito mais do que isso, né? Você tem que entender uma série de aspectos todos que são diferentes. Então, isso foi, durante muitos anos aconteceu isso, até que a gente teve outras coisas que aconteceram nos últimos anos. Só para fechar essa Uhum. timeline, nos últimos anos as estratégias mudaram todas para o digital.
nos últimos 20, 30 anos, surgiu a internet, surgiu a IA agora mais recentemente. Então, muda a maneira de se fazer negócio. O consumidor mudou muito rapidamente. Então, a gente fala que nos últimos anos, as estratégias vêm mudando muito rapidamente, porque aquilo que eu fazia durante muito tempo já não vale mais para frente. Por quê? Porque se eu tenho fazendo uma linha, o mercado está subindo muito rapidamente o nível de mudança. Por que eu estou falando isso? Se o Henry Ford fez 29 anos o mesmo carro, hoje não conseguiria fazer 2 anos e 9 meses. Por quê? Não mesmo. Porque o povo já, Muda. já não gostei, já, então já é tudo diferente. Uhum. Então essa velocidade mudou muito com a internet, com a parte digital toda. Tá. Mas assim, eu tô entendendo que você está falando que as grandes empresas geralmente contratam as grandes consultorias ou consultorias no geral, tá? Mas o que não quer dizer que as pessoas que estão assistindo a gente necessariamente precisam contratar uma consultoria para fazer um plano estratégico, né? Até porque às vezes é um pouco caro, às vezes, né, não cabe ali no meu orçamento, não dá, eu acho que eu consigo fazer sozinho, enfim. É, existem N motivos para as pessoas não conseguirem, né, contratar uma consultoria ou não quererem naquele momento. E tá tudo bem. Vou me colocar no lugar dessa pessoa, tá? Que eu não tô afim agora vou trazer uma consultoria aqui para dentro. Quais ferramentas que eu posso correr atrás, que eu posso pesquisar? Não, eu vou ser essa pessoa que vou olhar para todos os pilares da minha empresa agora, né? Vou deixar de gostar só de TI e vou ali aprender a gostar de marketing. E eu quero aprender a fazer isso. Existe uma forma, né? Assim, lógico que eu não vou me aprofundar, não vou ser uma consultoria, enfim, não vou. Mas dá para fazer isso sozinha? Dá para eu começar ali? Dá para fazer tudo, né? A gente aqui da empresa do Eixo, a gente está aqui para ajudar as pessoas a fazerem isso e facilitar. E aqui nesse vídeo a gente vai trazer para você aqui todos os pormenores que a gente consegue trazer aqui. Mas claro, sempre, né, você consegue ter. E a empresa do Eixo tem ajudado bastante nisso aqui, então contem com a gente para isso. Mas vamos lá. Como é que a gente faz um planejamento estratégico? Tem os seus momentos, como eu falo sempre, né? A gente tem que entender. Primeira coisa, eu não consigo mudar aquilo que eu não conheço. Então eu preciso entender um pouquinho da minha empresa. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso. Tá, eu tenho que mudar que aspecto da minha empresa? Eu tenho que mudar atendimento ao cliente? Eu tenho que mudar os produtos? Eu estou bem com os produtos? Estou atendendo, mudar, na verdade, o processo de vendas? O que eu preciso mudar? E nesse Então, momento é olhar um pouquinho para dentro, né? para Não é dentro. pensando em É. cliente, mercado, nada disso. É isso. Então, esse é o primeiro, é chamado scan organizacional. O nome técnico para isso, para quem quiser saber. Eu faço um olhar, um diagnóstico inteiro. Tá, mas isso dá trabalho. Pode dar se eu não tiver à mão. Mas se eu tenho uma empresa organizada no eixo, eu vou pegar esses indicadores, vou pegar essas coisas todas e vou entender um pouco disso. Então tá. Então eu vou entender o que está indo bem e o que está indo mal. Né? Alguma coisa vai me indicar está indo bem e está indo mal. Eu vou tentar, então, colocar isso dentro de um horizonte de mudança. Não só olhar para dentro, porque eu não estou no vácuo do mercado, né? Eu não estou lá no vácuo e o que eu fizer... Não, eu sou atingido por coisa, então eu tenho que olhar para o mercado. O governo acabou de subir juros, às vezes o governo mexe em tarifa e entra novas empresas no seu mercado, enfim, tem uma série de coisas. O cliente muda, o cliente é o fator principal de tudo isso, porque não adianta eu olhar só para dentro de casa, mas se o cliente não gosta do que eu faço. Então eu tenho que olhar para o mercado, olhar para todas as coisas que estão acontecendo. Então, a gente fala que a gente está abrindo opções estratégicas. Quais são as opções? Olha para o mercado e abre opções. Tá, eu posso mudar de mercado, mudar de produto, mudar de processo, mudar a maneira que eu faço. Eu tenho várias opções na mesa. Eu não consigo fazer todas elas ao mesmo tempo. Eu não tenho, às vezes, como fazer todas elas. Eu vou fazer escolhas. Então tá, diante do que eu tenho, que escolhas que eu faço? E aí que as pessoas têm um pouco de medo. Mas é melhor ter uma escolha e com ela do que não ter escolha nenhuma. Porque não é a questão de fazer a melhor escolha e acertar, porque isso ninguém faz, nem as grandes conseguem fazer essa escolha, nossa, certeira. A gente faz isso A certeira. Uhum.
a gente faz escolhas de rumo. Vamos por aqui e vamos acreditar, né? E vamos, claro, você fez um certo estudo, você olhou para sua empresa, etc. Como é que eu faço esse tipo de estudo? Tem a ferramenta clássica que a gente usa, que é o SWOT, né? Que é, em português é o FIFO, que é forças, fraquezas, tô com em inglês que é forças SWOT, e é. fraquezas, Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. oportunidades e ameaças, né? Uhum. Que é o FIFA, FIFA, né? Em português. Então, a gente vai olhar tudo que eu tenho de forças, eu faço muito bem feito, eu vou ter que divulgar isso. Olha, isso aqui a gente põe para fora, pra gente as pessoas saberem. Eu sou bom nisso. Então eu O que eu detecto sou que bom. Uhum. eu tenho que saber o que eu sou bom pros outros, e falar para os outros que eu sou bom. No que eu sou ruim, eu vou ter que fazer algum projeto para melhorar isso, olhar o tamanho que eu sou ruim nisso e vou ter que melhorar isso aqui. O que são ameaças que eu tô recebendo, eu vou ter que monitorar isso aqui, que é só uma ameaça, significa que ainda não está me prejudicando, mas está ameaçando me prejudicar. Eu vou monitorar isso daqui tudo, né? Então Uhum. eu olho isso, o que faltou? Faltou fortalezas, fraquezas, Oportunidades. ameaças e oportunidades. E oportunidades eu vou buscar aproveitar as oportunidades. Então, aquilo que Uhum. está me ameaçando, eu vou monitorar. Olha, pode ser que entre no meu bairro uma pizzaria nova que ameaça a minha pizzaria. Vamos monitorar se como é que está lá. Agora, tem uma oportunidade, sei lá, vai ter uma festa aqui na região, eu posso ter uma oportunidade de vender pizzas lá na feira da região. Então eu vou ter que buscar essa oportunidade e fazer com que ela aconteça. Então, o SWOT ela é uma ferramenta simples que a gente faz, uma análise, e ele nos dá esse tipo de coisa, né? Eu Falando posso tudo de trazer um cabeça aqui. exemplo? Claro, deve. Algum tempo atrás, alguns anos, eu li uma matéria bastante chamativa e que, assim, tipo, me deixou horrorizada. O cacau vai entrar em extinção. Eu sou apaixonada por chocolate, né? Assim, eu gosto de tudo ruim. Sério? E, ai, adoro, adoro chocolate. Então, assim, eu olhei assim e falei, meu Deus, eu preciso ler isso daqui, né? O que que vai acontecer? Como assim o cacau vai entrar em extinção, né? E aí tava lá explicando, toda a matéria tava explicando de onde veio a maior parte do cacau no mundo, que é da África, enfim, né? Tinha toda uma história ali. Porém, alguns pesquisadores e algumas empresas já estavam procurando coisas para substituir o cacau. Então, assim, o que, que eu trago, né? Agora você falando da análise SWOT, é o quê? Eu tenho uma ameaça, né? Então, o meu produto ali, o meu produto principal, que é o cacau para eu fazer o chocolate, está ameaçado de acabar. Qual que é a oportunidade, né? Eu consegui encontrar alguma coisa que não necessariamente que substitua em níveis nutricionais e tudo mais, mas talvez ali no sabor. Foi quando eu li sobre a primeira vez sobre alfarroba. Você já ouviu falar disso? Alfarroba? Então, assim, é um Tem chocolate de substituto. alfarroba, tem uns negocinhos, Exato, é, exato. É um substituto possível, plausível para o cacau, se realmente um dia isso entrar em extinção. Estou trazendo uma informação que eu li aqui há muitos anos atrás, tá? Eu não sei, eu não dei continuidade nesse assunto, eu não sei como que tá isso agora, se realmente era verdade, enfim, mas apareceu uma oportunidade, né? Para a alfarroba agora ser assim a estrela da vez, né? Não chegou esse momento, nem sei se vai chegar, espero que não realmente, como uma adoradora de chocolate, mas existe uma opção. Assim como existe para outras coisas, para muitas outras coisas. Eu trouxe um exemplo aqui de chocolate, mas, enfim, são infinitas as aproveite quando ainda tem possibilidades. chocolate, né? Porque hoje em dia tudo vem com um sabor idêntico a chocolate, né? Ou achocolatado. Tá tudo assim agora hoje em dia, né? Não, tem o Toblerone, que agora deixou de ser um chocolate suíço, né? O que é Ele não agora? é mais suíço. O que que acontece? Os chocolates que são feitos na Suíça, ele tem lá uma marca, chocolate suíço, desde que Hum, 90%, né, dele seja produzido dentro da Suíça, ou seja, o leite, o cacau não, porque o cacau vem da África. A produção seja feita na Suíça. O Toblerone já deixou de fazer isso há algum tempo atrás. Então ele ah, perdeu tá. essa marca. Ele não é mais um Entendi. chocolate suíço. Ele é só um chocolate agora. É igual o champanhe, tem que ser fabricado lá na região de Champanhe, senão Exato, é exato, espumante, né? É denominação de exato. origem. Uhum, Entendi, exato. entendi. Mas Então, vamos voltar aqui para nossa estratégia, que senão vamos começar a falar de comida. a gente quando faz isso, então o SWOT,
todo mundo está bem acostumado a associar isso com o planejamento estratégico, porque é uma parte de scan. A gente põe isso numa parede, a gente chama as pessoas e a gente vai fazer isso ali junto. Mas quando você quer se aprofundar mais, a gente vai analisar indicadores, a gente vai fazer diagnóstico de algumas coisas, a gente vai olhar um pouquinho mais, porque às vezes a mudança tem que ser um pouquinho mais ampla. Então, você analisa mais. É como se estivesse fazendo um exame num paciente, né? Você faz um exame simples, o SWOT é um exame simples, né? Uhum. Vamos dizer Exame de assim. sangue normal, um hemograma É um geral. exame, um hemograma geral ali, né? É um exame simples, que é muito do feeling, às vezes, até do que a gente tem, envolve as pessoas. Mas às vezes você precisa fazer exames mais complexos. E aí, quanto mais no eixo a empresa tiver, quanto mais indicadores, mais ela tiver, melhor é a análise e melhor será o plano estratégico. Então tem essa questão. Uma vez que você detectou tudo isso, tá, agora vamos decidir o que nós vamos fazer, né? Então, vamos lançar uma campanha para divulgar que nós somos os melhores em tal coisa. Beleza, é uma estratégia, é um objetivo que a gente tem. Vamos passar a fabricar agora chocolates, uma linha com alfarroba, né? Que chama? Arroba. Uhum. Alfarroba. Então, é uma outra decisão que nós vamos ter. As decisões, elas não são tão assim diretas. Vamos lá, outra palavrinha muito associada bem clássica com o planejamento estratégico é a sigla BSC, que é o Balance Scorecard. O que é isso, né? É o equilíbrio dos indicadores, vamos colocar assim. O Kaplan e o Norton, que eram dois professores, eles disseram assim, muito empresário, e isso é uma questão que o nosso empresário, eu vejo muito, ele faz, só mira no resultado financeiro no final. Olha, nossa estratégia é passar a vender de 100, passar a vender 200. Ok, show, bacana, uma bela estratégia. Eu pergunto, por que não 300 de uma vez, já que é só botar um número? Por que não 400, então? Se é só dizer qual é o número. Então, eles diziam assim, o resultado, na verdade, a gente não mira nele, porque ele é resultado. Ele resulta de alguma coisa. De alguma Então, coisa. Uhum. ele resulta de alguma coisa. Então, a gente não mira no resultado. Quer dizer, o resultado a gente vai ter que fazer coisas aqui, equilibrar uma série de coisas, balancear uma série de coisas para que o resultado venha. Porque senão é muito fácil só dizer, olha, a gente vende 100, vamos vender 200. O que nós teremos que fazer para chegar lá? E ele propõe são 4 dimensões da estratégia. O que eu vou mexer de processos internos, o que eu vou mexer nas equipes, o que eu vou mexer com a percepção do cliente. E a última dimensão é a de resultado. A de resultado eu não consigo mexer. Eu tenho que mexer em outras coisas para que o resultado venha. Então, eles trouxeram isso aqui. Então, isto é uma visão muito, muito, muito clara que a gente tem, que muito empresário ainda não entendeu. O resultado tem esse nome porque ele resulta de uma série de coisas que eu faço. Se eu atender bem o cliente, se eu tiver um bom produto, um bom processo de venda, se eu tiver uma equipe treinada, se eu tiver sistemas que atendam o negócio, se eu tiver tudo isso, isto vai fazer com que o resultado venha. É uma Não é o engrenagem, contrário. né? É uma engrenagem, é uma engrenagem. Uhum. Então, eles trouxeram isso. O que eu tenho que mexer, aonde eu mexo aqui, para que o resultado que eu queira apareça. Porque senão é fácil só dizer, não, a gente vende 100, vou vender 200. A estratégia do próximo ano, dobrar as vendas. Ótimo, excelente objetivo. Como? Que é a segunda pergunta. Então eu tenho que aumentar a equipe de vendas, eu tenho que trocar o CRM da empresa, eu tenho que lançar uma nova linha de produtos, eu tenho que entrar num novo estado, eu tenho que fazer. Então eu tenho uma série de coisas para fazer para conseguir dobrar o resultado que eu quero. Então o resultado resulta das ações. Então Perfeito. o contrário é verdadeiro, mas a gente não vendeu 200. Claro, a gente não dobrou a equipe que a gente tinha prometido, a gente não trocou o CRM que não atendia, a gente não investiu mais em marketing, a gente não lançou o novo produto, então a gente não dobrou mesmo. Tudo que a gente falou que tinha que fazer para aquele resultado vir, a gente não fez. Então a estratégia tem a ver com isso, né? A gente planeja o resultado que a gente quer, mas a gente tem que dizer o como. E esse como tem a ver com aquele scan que eu acabei de falar ali. A gente diagnostica a empresa e a gente vai dizer assim, olha, o problema está aqui, ó, a equipe de vendas, o problema está aqui, ó, são os produtos, o problema está aqui, ó, a gente está perdendo muito, muito tempo aqui com processos internos. A gente olha para isso e define isso. O Kaplan Norton, ele fala, olhe isto
porque a empresa, ele está pensando numa empresa muito grande. Olhe isso como um todo e escolha onde mexer, porque tudo não consegue, não terás. Não dá para a gente poder refazer a empresa inteira, né, Uhum. num ciclo. Mas aqui, numa empresa pequena, a gente da empresa no eixo, a gente tem um mapa já pré-definido de como você cresce. Aonde são os pontos que tem que ser mexidos, né? A gente Em diagnostica, então, consequência, né? isso, o cliente é apaixonado, está apaixonado mesmo? Não está? Então ele deveria estar. O negócio está digitalizado? Não está? Deveria estar. Eu estou com o negócio já. Eu estou com a equipe de vendas gerando leads, o marketing gerando leads, a equipe de vendas está fechando? Não, deveria estar. Então, assim, a gente já tem mapeado isso, que é o nosso mapa de crescimento. Aquilo é, na verdade, vai no nosso site que você vai achar lá no programa do Eixo, você vai achar o mapa de crescimento e lá são os pontos que a gente já conhece. Eu não preciso chegar fazendo um scan. Onde será que eu mexo? A gente já sabe aonde que dói o calo, né? Então a gente vai lá e mexe e essas mexidas vão fazer com que o resultado venha, né? Que é o resultado que a gente quer. Ele é resultado, né? Como a gente quer. Uhum. Então, E quem eu chamo para me ajudar nisso tudo? Porque assim, eu tô aqui, empresária, assistindo, né, ouvindo vocês, tal, e aqui pensando, né? Dentro da minha empresa, quem são as pessoas que vão me ajudar a fazer isso? Né? Quem são as pessoas que vão me ajudar a pensar de forma estratégica? não tem jeito, né? A gente tem que chamar ali todos os gestores, vamos dizer assim. Uma empresa pequena é diferente de uma grande empresa. Eu falaria que é um C-level. Uma grande empresa vai chamar o pessoal todo num hotel no final de semana, vai ficar 2 dias lá e vão fazer definições estratégicas lá dentro disso. Mas é diferente numa empresa menor. Numa empresa menor, vai ter que chamar lá o dono, alguns gestores que estão ali, e essas pessoas vão fazer essa análise que a gente vai fazer, que a gente vai falar. Ou, mente a isso, a gente faz a análise e leva para essa reunião, digamos assim, olha, analisamos aqui os números, fizemos aqui, vamos fazer um SWOT juntos e vamos decidir, fazer as decisões estratégicas. O que a gente faz com isso, né? Aonde que a gente mexe? Olha só como é que está o nosso NPS do cliente. Nós vamos continuar assim? Ele está roubando o resultado. Olha só como é que está o nosso processo aqui de entrega. Está falhando, tem muito erro, etc. Está roubando venda. Olha o nosso processo de fechamento. Olha nossos índices de conversão de propostas em fechamento. Está baixo. Se a gente não mudar isso aqui, está roubando o resultado. Então a gente vai olhar isso aqui, tudo o diagnóstico que a gente fez, e vai chegar, então, poxa, a gente não consegue mexer em tudo, vamos mexer aqui em processo de vendas. Tá bom, vamos decidir mexer em processo de vendas. Ou seja, eu quero mudar. Lembra que eu falei que estratégia tem a ver com mudança? Eu quero mudar uma realidade aqui. Né? Então, o plano estratégico que a gente faz periodicamente tem essa questão disso que eu quero fazer, essa mudança que eu quero fazer ali. Se eu não souber disso, olha para você ver, se eu não souber aonde está doendo, aonde está roubando a performance do meu negócio, eu não consigo ter um plano de como melhorar isso lá na frente. Então eu tenho que chamar essa galerinha para fazer a formulação, o nome técnico, a formulação desse plano. Só que o plano estratégico ele tem que chegar para todas as pessoas da empresa. Eu tenho que engajar para todos. Já para o técnico de um time, vamos falar futebol, todo mundo consegue entender futebol. O técnico do time fala assim: nós vamos ganhar o jogo jogando pelo contra-ataque. Nós vamos jogar pelo contra-ataque, tá? Ele estudou lá o time adversário, olhou e acha que o contra-ataque vai ser melhor para ele ganhar do outro time. Só que ele não conta para ninguém isso, só ele que sabe. Ele não contou para os atacantes, não contou para o time dele, não contou para E o. realmente vai estar lá dentro de campo, né? Ele tem que contar para as pessoas isso. Eu Sim. preciso que todo mundo saiba a minha estratégia, para que todo mundo participe dela. Eu preciso contar para as pessoas, para que todo mundo reme para o mesmo lado. Então, assim, se eu tenho uma empresa com 100 funcionários, já tem uma hierarquia razoável aqui dentro. Imagina se eu decidir que este ano nós vamos melhorar o nosso atendimento ao cliente. Tá ruim, poxa, esse ano nós não vamos tentar expandir, vamos tentar melhorar o atendimento ao cliente para ter recorrência, para ter mais clientes apaixonados pelo meu negócio. Eu estou sabendo disso, mas eu não contei para as pessoas todas, e lá na ponta tem um gestor que decidiu que ele tomou uma decisão que vai contra o atendimento ao cliente. Ele decidiu que não, eu vou mexer alguma coisa aqui, o cliente que se dane lá na ponta. Olha só, tá descasado. Ou seja, eu preciso que a decisão que nós tomamos, todo mundo nesse período, saiba disso e que isso mude a mentalidade, que isso engaje as pessoas, que as pessoas possam
participar disso, porque lá na ponta, o gestor, sei lá, a gente aqui, como consultores da empresa No Waste, a gente vai lá, ajuda o gestor a enxergar isso e a achar o rumo que vai levar ao resultado que ele quer. Só que a gente não leva isso na ponta, as pessoas precisam entender. E uma ferramenta boa para isso, Ana, é a gente usar o OKR, que é uma siglinha também que está muito por aí. Né? Ou seja, o O é o objetivo, nós já sabemos, eu quero melhorar a experiência do cliente. Agora, qual é o resultado aqui na ponta que as pessoas vão fazer de fato que vai fazer com que esse O seja atingido? Porque o O é só um objetivo. A gente está com um objetivo de melhorar. Como que eu melhoro isso? De fato, são as pessoas trabalhando aqui embaixo. Né? Eu vou errar menos aqui no atendimento, eu vou, sei lá, estão reclamando muito de produto quebrado, vamos começar a embalar melhor, sei lá, não sei o que vão fazer aqui. Alguém vai colocar aqui embaixo os seus resultados chaves que vão levar ao objetivo. Então, isso faz com que as pessoas elas participem disso também. Participem, né? A gente precisa melhorar essa empresa. Antigamente, a gente usava cascateamento de objetivos. Eu tinha um objetivo macro e eu ia top-down dizendo, faça isso, faça isso, faça isso. Hoje em dia, o mercado mudou. Eu contratei pessoas, contratar boas pessoas é importantíssimo. Eu criei uma equipe, energizei essa equipe e eu quero que essa equipe participe disso. Claro, o objetivo a gente sabe qual é. Agora, o dia a dia são as pessoas que sabem. Então, a gente usa o OKR, é uma ferramenta muito usada hoje em dia, para a gente conectar as pessoas ao objetivo da empresa. Acho que é uma grande mudança que aconteceu nos últimos 10 anos aí, pelo menos, do OKR. Quem não sabe o que é OKR, vamos fazer futuramente aí um vídeo, o Vini explica sobre OKR aí. Vamos, nossa, adoro. É um assunto que eu gosto muito, assim, aí dá vontade de começar a falar, mas OKR é uma sigla em inglês, tá? O Vini falou muito objetivo, sim, mas é objetivo mesmo, isso é Objective Key Results, né? Então, OKR, onde o objetivo, né, é definido ali, geralmente, pelas pessoas com maior nível de hierarquia dentro da empresa, geralmente também com todo esse plano estratégico para definir os objetivos, e com base nos objetivos, aí são criados key results ou os resultados-chave, né, que é como a gente vai fazer para chegar dentro daquele objetivo. E aí sim é quando toda a equipe tem que estar envolvida. Por quê? Porque todo mundo tem que fazer parte disso para chegar no objetivo. Isso aí também a gente vai falar muito quando a gente começar a falar mais sobre equipes e tudo mais, né? Então, assim, tem muito assunto aí pela frente. Nossa, o nosso escopo ali para 2025 está gigantesco. Tem muita coisa legal e a gente vai falando e vai puxando um assunto ao outro, né? Então, mas deixa eu deixar você voltar ali ao foco, né? Fica Mas à o OKR é vontade. um assunto assim que eu realmente adoro e eu acho que faz muito sentido para qualquer tipo de empresa, tá? Para qualquer tamanho de empresa. Por quê? Porque faz com que você caminhe, né? Que você caminhe sempre junto, né? Todo mundo ali no mesmo objetivo. Aí você Vou dar um falou de exemplo aqui, OKR. ó. Vou dar um exemplo de OKR aqui, ó, para quem não está familiarizado com isso, porque a gente às vezes usa coisas, e a nossa intenção é essa, trazer coisas que os grandes fazem, por isso que eles são grandes, para o pequeno aqui que às vezes não está tão familiarizado com isso. E a gente tenta mastigar isso para levar para você algo pronto, né? O modelo pronto para colocar a sua empresa no eixo. Então, quando a gente fala de OKR, vamos lá, eu tenho um objetivo, a gente quer aumentar as vendas. Um objetivo bem comum, aumentar em 10% as vendas. Vamos lá, então para o próximo ano. Esse é o objetivo da empresa. Toda empresa vai ter, em tempos normais, um objetivo de crescimento de vendas. Ok, esse é o objetivo da empresa, mas como é que isso se transforma em realidade lá embaixo? A pessoa pode dizer assim, olha, se eu fazia 10 ligações por dia para clientes, eu me comprometo, então vou fazer 15 ligações. Isso deve aumentar as ligações, deve aumentar o fechamento, deve aumentar as vendas. Ok, então coloca aí como resultado-chave, se eu vou medir, você fazia 10 ligações para cliente, vai fazer 15 agora. E vamos ver se isso aumenta vendas. Então, a pessoa se comprometeu, eu quero que a pessoa se comprometa com isso. Porque se eu falo para ela, ligue e passa a fazer 15 ligações agora, e ela ligar e não der certo, ela fala assim, fiz o que me mandaram, não sei, eu quero nem saber, faço só o que me mandam nessa empresa.
Quem nunca ouviu isso na sua empresa? Você é empresário, escreva aí embaixo, a sua equipe nunca falou assim, olha, só fiz o que me mandaram. E aí, se der errado, né, dá com os ombrinhos. A gente não quer isso. A gente quer pessoas que façam parte desse resultado. Então, elas vão ter que dizer, se ela disse que a contribuição dela para esse objetivo de aumentar as vendas é passar a ligar mais para mais clientes por dia, de 10 para 15 ligações, ok, ela vai se comprometer com isso e eu vou olhar isso de perto. Esse ciclo de acompanhamento é muito menor no OKR para ver se ela realmente está fazendo isso e se está fazendo, está resultando. Porque às vezes eu falo, olha, só ligar para mais pessoas não deu certo, não aumentou vendas. Passou um tempo para amadurecer esse processo. Talvez eu tenha que ligar para 10, mas com mais cuidado, ou mais bem preparado. Então eu vou mudando esse tipo de resultado-chave. Olha, o resultado-chave que tem a ver com o objetivo. Né? Então, o resultado da pessoa tem a ver com o objetivo da pessoa que está lá em cima. Então, só para exemplificar um pouquinho. E dá para usar tudo isso junto? Tem que usar tudo isso junto, né? A gente precisa usar. Às vezes, o empresário ele acha, complicou demais. Não tem como ser grande sem a gente colocar esse tipo de coisa. E não é complicado. É complicado porque você ainda não conhece. A gente fala palavrinhas, às vezes, em inglês, alguma coisa assim. O nosso intuito aqui é mastigar. Você vai ver, quando você vê os nossos cursos, tudo, a gente mastiga isso para que você consiga usar. Mas sim, não tem como a gente ter um negócio grande. As grandes fazem isso, elas usam grandes consultorias que trazem coisas. Isso aqui é coisa que a Google usa, uma das maiores empresas do mundo usa. E é muito simples. Então, assim, eu nem gosto de usar mais nome de BSC, de usar essas coisas. São objetivos que a gente tem para fazer, são os pontos, o mapa do crescimento e são ali as dimensões de crescimento que a gente tem, é assim que a gente chama aqui. Eu estou usando aqui, como é um vídeo aberto, usando as nomenclaturas que o pessoal usa por aí, de forma simplificada, BSC, OKR, dimensões estratégicas, objetivos e tal. São os nomes clássicos que tem por aí, mas a gente mastiga tudo isso, porque o importante não é o nome, não é prova de faculdade. O importante é o resultado que vai ter. E o resultado que a gente quer sempre é que a empresa cresça. Então, ter um planejamento estratégico com todos os objetivos, com as equipes engajadas, é o que a gente quer para que a empresa possa crescer. E às vezes pode acontecer de algumas pessoas já usarem isso, mas não sabe o nome, né? Não sabe o Então, nome. não, mas O nome não tipo importa. assim, você tá falando uma coisa assim, né? Tipo assim, eu não sei o que que é isso. Quando eu vou ver, quando eu vou ler sobre, não, mas eu já faço isso. Que bom, É, né? Isso é excelente, né? isso. Tomara que a gente encontre Isso aí. pessoas por aí que já façam isso. Agora, uma Eu fui outra falar agora pergunta. SWOT, eu fui falar SWOT agora há pouco, coisa que eu falo direto. Eu fui falar em português e inglês, me bananei. Eu sou ruim de nome das coisas também, tudo. O importante é o resultado que a gente quer, o resultado que a gente vai Uhum. atingir. Crescimento empresarial, o equilíbrio da empresa em tudo, né? Esse B do BSC, por exemplo, que foi muito usado, as empresas usam, é o equilíbrio. Não tem empresa que cresce, tem alta lucratividade bagunçada. Até tem. Bancos e empresas de petróleo. Essas aqui, bagunçada ou correta ou no Telecom. eixo, elas Telecom. dão dinheiro. Agora, outras, telecom pode ser. Agora, na maioria das vezes, a empresa tem que estar no eixo equilibrada para conseguir o resultado que ela quer, que ela precisa ter. Uhum. E quanto tempo dura? Tô assistindo esse vídeo aqui hoje, e amanhã eu vou chegar na minha empresa e vou começar a montar um plano estratégico. Vou chamar as pessoas ali, principais ali para me ajudar, vou comunicar pro meu time o que que eu quero. E quanto tempo isso vai durar? Né? Quanto tempo eu vou estar nesse período ali de planejamento estratégico? Tem várias respostas para isso, como depende, mas vamos lá. Uma grande Depende, é pivotagem. ótimo. Depende, a gente. Mas vamos sair de cima do muro aqui, vamos falar. Eu preciso fazer uma grande mudança. Chegou lá, olha, eu estou tomando prejuízo, ou não cresce, está ruim, vem aqui me ajudar. Essa chegada vai exigir alguns diagnósticos, né, um scan maior. Então é como fazer exames no paciente. Faz um exame, faz outro, faz outro, faz outro, para a gente entender, para depois dar o tratamento. Então tá. Isso pode demorar um pouquinho, meio esses diagnósticos. Mas a concentração disso depois, a tomada de escolhas, a gente faz isso às vezes
numa tarde ou 2 tardes, no final de semana. Eu já cansei de passar, muitas empresas chamam final de semana, a gente se reúne todo mundo, os diretores, e a gente sai de lá com um plano no final de semana. Então, não é uma coisa assim. Agora, o que acontece é que, eu falei de uma grande pivotagem que a gente fala, eu estou com um problema, não venho fazendo a lição de casa e preciso fazer agora pela primeira vez. Ok, isso pode demorar um pouquinho mais. Mas qual é o horizonte que nós temos hoje? É que isso seja uma constante tão rápida que eu possa fazer uma reunião de 4 horas a cada 3 meses e definir a minha estratégia para o próximo período. Por quê? Porque a gente não tem mais esses longos períodos estratégicos como a gente tinha antigamente. Vamos fazer uma estratégia para 5 anos, até 2030. Não tem isso mais, não existe. Tem, assim, claro, grandes rumos para onde nós vamos. Grandes rumos, mas isso fica mais na questão da visão de longo prazo. Tá? Isso não vai para algo prático, fica na visão de longo prazo. Queremos ser alguma coisa, fica num desejo. Agora, na prática, a gente tem que ter ciclos muito curtos de planejamento. Então, hoje em dia, se fala em ciclos de 3 meses. O que eu estou falando? Sprints estratégicas de 3 meses. Ao invés de decidir algo para o ano todo, eu decido algo para 3 meses. Porque é algo que eu consigo ver, algo que eu consigo gerenciar, que consigo decidir se eu errei. Lembra que a gente falou que não precisa ser tão certeiro? Se não foi tão certeiro, daqui 3 meses eu revejo tudo. Então, assim, a gente tem hoje um ciclo constante de estratégia. Eu tenho coisas, a cada 3 meses eu decido coisas que um dia eu farei, coisas que eu farei na Uhum. próxima sprint estratégica, eu preciso então dar uma estudadinha, e coisas que eu farei nessa sprint estratégica. Vamos botar isso aqui na prática. É, Queremos aumentar a venda, esse é o objetivo central que nós temos lá, que a gente decidiu. Então, eu passei um final de semana, decidi esse objetivo. Eu vou ter uma sprint estratégica, janeiro, fevereiro e março. Então, eu vou decidir o que nós vamos fazer agora nessa sprint estratégica. Vamos decidir que nós Não vamos trocar o necessariamente CRM. vou alcançar esse resultado Isso, nesses é uma primeiros 3 meses. é uma sprint estratégica. Vamos tocar o CRM em Uhum. 3 meses? Que vai. Então tá. Então eu consigo entender, que eu consigo ter uma visão. Em 3 meses a gente consegue fazer? 3 meses a gente consegue trocar o CRM. Então tá. Então nessa sprint eu vou trocar o CRM, que já vai ajudar a vender mais ali na frente. No próximo, precisamos aumentar a equipe. Então nessa próxima sprint vai contratar 2 novos vendedores e treinar esses 2 novos vendedores. Na Uhum. próxima sprint, então nós vamos fazendo sprints estratégicas. Eu vou decidindo ali. Ali na frente, eu posso decidir assim: vamos parar um pouquinho com isso, porque agora surgiu alguma coisa nova, mexeu, e eu vou lançar um produto novo ao invés de continuar nessa. Então eu vou decidindo a cada 3 meses. Eu tenho então um grande horizonte onde eu quero chegar, e aí eu vou a cada 3 meses fazendo essa decisão estratégica em cima disso. Essa decisão é para ser feita numa tarde, uma reunião de 4 horas numa tarde a cada 3 meses. Eu decido, ou seja, eu fiz um final de semana para o ano inteiro, e a cada 3 meses eu vou fazendo 4 horas de reunião. Então, acho Parece que é muito bom. demorado. É demorado, 4 horas, é uma reunião pesada de 4 horas. Mas se eu não fizer isso, eu não consigo saber nem para onde eu vou. É uma reunião para saber o rumo do que eu vou dar para os próximos três Não, meses. mas Então, assim, vamos é um levar em ciclo ágil de consideração que são estratégia. 4 horas a cada 3 meses. É muita Sim, coisa. sim, sim, sim. Uhum. Mas é preciso, não tem como, né? Essas cerimônias são importantes. Eu estou falando da cerimônia de decisão ali da sprint estratégica, né? Claro que vai ter as reuniões depois de acompanhamento de como está andando isso aqui. Mas hoje em dia, as empresas mais novas, as que conseguem melhor resultado, ele tem esse ciclo bem curtinho esse ciclo ágil que a gente fala, né? De estratégico ali. Muito legal. E por que que mesmo assim tem plano que não dá certo? Eu já vi planos estratégicos que não funcionaram. Olha, tem 2 pontos. Primeiro, eu posso errar no plano. Então, nem se o plano der certo, ele vai dar errado, né? Então, um caminho errado. Mas por isso que a gente encurta o plano estratégico. Não é fazer grandes planos. Claro, tem um horizonte que a gente quer, a visão de longo prazo, mas é uma visão, é mais uma visão do que um plano mesmo. Visão e plano são diferentes. O plano eu faço ele mais curto para errar menos, para poder ver como que ele está ali. O mercado trabalha assim. Eu posso errar no plano, tá? Eu fiz o diagnóstico errado, errei, em vez de aumentar a venda, devia ter aumentado, na verdade, mais produto para vender.
Tá bom. Mas se eu fizer isso curtinho, eu consigo ver que eu vou mexer em outra engrenagem do meu negócio, então. Bom, mas qual é o maior fator de que os planos não dão certo e por isso que muito empresário desiste ou às vezes não dá bola para isso? A execução do plano é mal feita. Às vezes o plano é maravilhoso. Nós vamos aumentar, vamos dobrar de tamanho, vamos aumentar no estado do Rio Grande do Sul, vamos lançar uma nova linha de produtos, vamos aumentar nossa equipe, mas não executa nada. A grande questão é como que eu tiro o plano de uma ideia e faço ele virar uma realidade. A execução é o grande problema de 90% dos empresários que eu conheço. Tem dificuldade. E eu te digo o maior problema que tem para não conseguirem executar. Maior, cultura do imediatismo. Então eu estou sempre apagando incêndio, a operação me consome. Lembra-se que eu falei que a operação é uma coisa e a estratégia é outra. Então eu tenho duas medições, eu devo ter duas medições na minha empresa. Então vamos lá. A gente falou aqui agora há pouco de queremos aumentar as vendas em 10%. É um dos objetivos da empresa do próximo ano. A gente vai a cada 3 meses fazer umas speed estratégicas para chegar lá. Só que para poder fazer esse aumento de vendas, eu vou ter que trocar o CRM, vou ter que contratar equipes novas e treinar essas equipes novas, eu vou ter que entrar num estado que eu não conheço e isso tudo junto vai aumentar as minhas vendas. Ok. Só que enquanto eu estou fazendo isso, eu tenho que continuar vendendo os 100% que eu já vendia. Eu vendia 1.000 peças, quero passar a vender 1.100 peças. Tá, então... E o CRM foi trocado? O cara me fala, eu estou tentando bater a meta desse mês de vender o que eu já vendi. Tá, e contratou o novo vendedor? Eu estou atendendo o cliente pediu, estou no Rio Grande do Sul, se tem um lugar para a gente ir lá, para a gente... eu tô... Então, sempre a operação toma o lugar da estratégia. Então, eu não consigo crescer porque eu estou dando conta dos problemas que eu tenho da operação. Então, por isso que rouba espaço mental, tempo da gente conseguir fazer se dedicar tempo, né, e esforço, trabalho nosso nos trabalhos de crescimento. Estima-se, uma grande empresa, que 30% da força do trabalho está dedicada a transformar o negócio, ou seja, em coisas estratégicas. Está construindo um novo sistema, está criando um novo produto, as equipes estão criando, sei lá, abrindo novos locais, novos negócios. Então, se eu tenho uma empresa com 100 pessoas, se fosse uma grande empresa, 10.000 pessoas, vamos pensar assim, uma grande empresa, umas 3.000 estão ali na TI, desenvolvendo sistemas novos, estão na equipe de produtos, desenvolvendo produtos novos, estão abrindo novas frentes de negócio, estão inovando, tal. Então, tamanho hoje em dia, o tamanho da necessidade de alterar e crescer os negócios. Se você pegasse o tempo do Ford, isso era 99% da força de trabalho estava dedicado em produzir carros e não em mudar o carro. E não fazer a estratégia de mudança, de criação de novo produto. Não. O negócio nosso aqui é trabalhar em cima do carro. Então, hoje em dia, os novos negócios eles estão muito focados nisso. Então, quando eu tenho um negócio menor, é um grande erro. Eu não separo isso. Então, eu dou para o cara 2 metas. Venda as 1.000 peças que você vende e ainda faça tudo isso que eu te pedi de crescimento para vender mais 100 adicionais esse ano. Entendeu? Então eu misturei as duas coisas. Então os 2 indicadores, eu preciso ter 2 indicadores. Você continua vendendo as 1.000 peças que você vendia todo ano e você está fazendo aquilo que você prometeu? Então eu, como gestor, eu tenho que entender que essas duas coisas conflitam. Elas conflitam, porque não basta simplesmente eu pedir trabalhe 10% a mais e produza 10% a mais. Porque não é só um pedido meu e as pessoas agora vão passar a fazer isso. Se eu tenho uma empresa no eixo, elas já estão trabalhando dentro dos limites que a gente consegue administrar. Ela não tem espaço sobrando ali. Se tem espaço sobrando é porque a empresa não estava no eixo. As pessoas estão ali trabalhando, estão ociosas. Então eu vou... muito gestor acho que é isso. É só eu apertar, só eu falar mais alto que eles vão produzir mais. E não é isso. Se está no eixo, eu estou no seu limite já.
Então, essas duas Que coisas, é a tá? questão do equilíbrio, né? Que é um dos nossos pilares, inclusive. Você precisa ter esse equilíbrio. Você não pode dar duas. Quando existem duas prioridades, nada é prioridade. Esse é o Exato. fato. Então, por isso que a tua pergunta, por que muitos não dão certo o plano estratégico? Porque a operação vai comer a estratégia no café da manhã. Então, né, eu estou parafraseando isso aqui, mas a cultura ali do imediatismo, porque, claro, é sempre mais bonito para o meu chefe dizer, estou fazendo a proposta para o cliente que me pediu agora, não consigo ver esse currículo do novo vendedor. Olha só, eu preciso contratar um vendedor para vender mais, mas a pessoa fala, estou fazendo a proposta para o cliente de agora. Isso vai conflitar sempre. Vai conflitar sempre. Então eu preciso, como líder, setar a prioridade dessas coisas todas. É óbvio que eu preciso continuar vendendo e é óbvio que eu preciso crescer. Então, se eu não entender isso, não tiver na minha cabeça essa divisão do que é operação e do que é estratégia, eu vou ter problema sempre de estratégia. Quem vai pagar o pato é a estratégia. Aí eu, Quem aí eu sempre vou sai lá, perdendo a estratégia. a gente vai lá e o cara fala, mas a empresa não cresce. Ai, e o cara mal consegue falar com você, tomar um café com você para te explicar. Não, cara, tá pegando fogo aqui, tal, tal, tal. Ou seja, esse incêndio o tempo todo vai roubar espaço de você conseguir pensar no crescimento. Ou seja, é o trabalho burro versus o trabalho duro. Né? O trabalho duro é aquele que você trabalha para crescer. O trabalho burro é aquele que você trabalha para apagar incêndio. Então a gente precisa sempre achar esse caminho para frente aí. Muito bom, muito bom. Vini, acho que assim, foi muito esclarecedor. Eu acho que essa linha que você toma de não trazer só palavras difíceis, mas tentar desmistificar e colocar isso no nosso dia a dia é muito importante. Porque não adianta só a gente ficar falando sobre OKR, BSC, análise SWOT e tudo mais, sem explicar o que que é, né? Isso é muito importante. Não só trazer palavras bonitas, mas falar, beleza, você É. consegue colocar isso no seu dia a dia, né? E como faz isso, né? Essas siglas não Adorei, pagam a conta, adorei. né? Depois, né? Não, Elas não, não ela pagam a pode ser conta. bonita ali numa conversa de bar, mas Sim, sim, para mas não pagar a pagam a conta, conta. não, O que paga a conta é o não. objetivo chegando lá, a gente conseguir fazer isso aqui, é a gente trazer isso para as pessoas aqui. A gente que trabalha com pequenos e médios empresários, o cara que tem acima de 10 colaboradores, ele precisa engajar esses colaboradores, ele precisa ter uma estratégia de crescimento, ele precisa entender e dar espaço para a pessoa trabalhar no crescimento e trabalhar no dia a dia. São duas coisas que conflitam. Então, essas coisas todas a experiência toda que a gente já passou, a gente nota por que funciona, por que não funciona, por que cresce, por que não cresce, aonde que aperta, aonde que não aperta. Então, enfim, né? Cabelo branco é por alguma razão, né? Exato, exato. Traz experiência junto, né? Mas, Ine, adorei a conversa, né? Acho que Legal, eu é também isso. adoro Já sempre as estamos com conversas mais nossas de aqui. uma hora aí de conversa, acho que já teve bastante coisa. Como eu comentei, né? Tenho muita coisa aí prometendo para 2025, é só o primeiro. E a gente vai falar de muita coisa legal. Esse é só um primeiro tema, que eu acho que é extremamente importante. Foi um bom começo de ano. É, E é isso, né? Vamos nos despedindo por aqui essa E eu semana. quero saber se quem gostou desse estilo que a gente está aqui, né, trazendo um tema e debatendo mais ele assim, se gostaram desse estilo, da gente ir respondendo esse tipo de coisa, coloquem aí assuntos que vocês querem que a gente fale aqui, que a gente desmistifique aqui um pouquinho, que a gente traduza e mastigue para vocês, que ajudem a você a colocar a sua empresa no eixo. Não é isso? Não podemos esquecer de pedir para a galera curtir aqui, né? Seguir nosso canal aqui, se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar, Tem deixar muita coisa boa vindo comentário. por aí. É isso aí. Legal. Ah, e aí deixa os comentários, né? Pra gente poder ir conversando aí, conhecendo vocês. Ótimo. Pessoal, muito obrigado quem chegou até aqui. Ó, quem chegou até aqui, então, coloca aqui embaixo no comentário. Vamos achar uma palavrinha aqui de, OKR, de OKR. Escreve aqui OKR aqui, que a gente sabe com que as você é três parceiro letrinhas mesmo, nosso tá? OKR. e chegou até o final aqui. OKR aqui, então, no comentário. Beleza, pessoal? Obrigado, Ana, por esse papo sempre Obrigada, maravilhoso adorei. contigo aqui, sempre gostoso, sempre leve. Pessoal que ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Então vamos lá. Um, dois, três. Vamos começar. Nossa, 5 litros? 2.
Nossa, mas assim, acho que é o ângulo da câmera, parecia um É? galão de Não, garrafão de 5 litros. Ó, não. maior que Não, foi você, parece que tá tamanho, muito. mas é Você é grande, são 2 você é litros. pequenininha, pegou um negócio que é desse tamanho assim.